O DOF, aonde está borrado, ele vai deixar um pouco granulado. Esse granulado a gente pode consertar aumentando o nível de anti-aliasing. Acima de 32 ou 64, ele já vai suavizar bem esse granulado. Ou, dependendo do caso, às vezes é preciso aumentar até mais. O que vai aumentar também o tempo de render. Não só o depth of field já pesa consideravelmente, como aumentando o nível de anti-aliasing também vai pesar ainda mais. Mais um motivo para usar o depth of field na pós e não no render. Bom, aqui nas propriedades da câmera, a gente consegue configurar o foco desse depth of field, o f-stop, ou seja, o quanto que ele vai borrar ali o fundo. Então, conforme a configuração da câmera que nós citarmos aqui, nós temos um efeito diferente. Um foco mais suave, mais sutil, ou um foco mais forte no objeto. Nesse momento ele está focando essa concha e está borrando a concha de trás. Se eu quiser que o foco, que ele foque na concha de trás, basta eu selecionar o foco aqui da câmera e ajustar a distância do foco aqui pela viewport mesmo, ou ajustando essa distância em milímetros ou centímetros aqui na propriedade do depth of field. Bom, como eu não vou usar o depth of field pela câmera, eu vou desabilitar ele, voltar ao normal. O meu anti-aliasing não precisa ser muito alto, porque eu não tenho o depth of field mais pela câmera. E eu vou mudar aqui o de Gauss para Catmull, que eu acho que tem uma melhor qualidade. E não aumenta quase nada no tempo de render. Bom, vamos adicionar o nosso output, que é o depth, que é o que nós vamos conseguir trabalhar na pós, o nosso depth of field. O depth ele vai ter uma renderização em escala de cinza. Não está aparecendo quase nada aqui, não sei se está dando para perceber o arco um branco mais forte, por causa que nós temos que configurar a distância do nosso depth of field aqui na propriedade, selecionando o nosso render output depth. Nas propriedades dele nós temos aqui maximum depth, é a distância máxima que ele é renderizado. Ele está com uma distância muito alta, então eu vou diminuir essa distância, por exemplo, 1 metro. Ou menos de 1 metro. Não, menos de 1 metro não está legal. Vamos colocar 1 metro mesmo. O que acontece? O fundo vai ficar um cinza escuro. Ele vai trabalhar com escala de branco até preto, onde os objetos mais próximos da câmera vai ficar um cinza mais claro. Quanto mais perto da câmera, mais branco ele fica, e quanto mais longe da câmera, mais escuro, mais preto ele fica, ou seja, os objetos mais longe da câmera vão ficar com cinza escuro. E com esse pass, esse render output em escala de cinza, que a gente vai configurar na pós o nosso depth of field. Deixa eu ajustar aqui, acho que 0.7. Vou deixar em 0.75, 750 milímetros o depth of field. Ok, então nós já temos o ambiente ocluso, o depth of field. Um outro output muito bom para se usar é o Surface ID. O que ele faz? Ele vai separar os objetos em cores. Na verdade, ele vai separar os materiais em cores. Cada material que eu criei aqui, ele vai renderizar com uma cor chapada. Isso facilita muito a seleção na hora da pós. Se eu quiser selecionar, por exemplo, somente o arco aqui, ou somente o parafuso, para fazer qualquer edição de imagem na pós,
eu consigo selecionar de maneira mais fácil. O alpha output, ele vai ajudar na hora se a gente quiser selecionar o objeto todo, fazer um recorte do objeto para editar o fundo do objeto. Porém, não fica legal essas manchas aqui. Essas manchas estão ocorrendo por causa da sombra no nosso plane de fundo. Inclusive, eu acho que eu vou mudar esse plane. Não vou usar ele em forma de concha assim, não. Vamos usar um plane só no chão mesmo. Não, eu já não tenho as manchas lá no fundo. Eu só vou ter a sombra aqui. Deixa eu ver no... Olha lá, não tem mais aquela sombra no fundo. Mas o meu alpha não está pegando só o objeto, está pegando também a sombra. Ou seja, na hora que eu for recortar o meu objeto do fundo para fazer uma pós-produção, ele vai recortar o objeto junto com a sombra. O que é legal se eu quero essa sombra na minha pós-produção. Se eu já quero... claro, se eu não quiser nenhuma sombra, eu posso simplesmente desabilitar o meu piso aqui e ter só o objeto sem sombra nenhuma. O alpha também não vai ter sombra nenhuma. Aí eu faço a composição dele com alguma sombra em alguma cena na pós. Mas eu posso ter a sombra, então na hora de salvar essa imagem em PNG, ele já vai salvar uma imagem com uma sombra. Se eu quiser mesclar em outras, em uma cena na pós-produção, eu já vou ter a sombra. O alpha também vai ter a sombra. Se eu quiser fazer um recorte do objeto e também recortar a sombra, eu já tenho o alpha da minha sombra. Mas eu posso ter, além disso, ter um alpha do objeto inteiro sem a sombra. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: se o meu objeto fosse um item só, eu poderia apenas criar um item mask e adicionar um render output dentro desse item mask. Mas o meu fone é constituído de mais de um item, mesmo porque eu coloquei o parafuso num item separado para ele ter uma subdivisão maior do que o restante dos itens, por causa do displacement que nós utilizamos nele, do scooping, aliás, que nós utilizamos nele. Mas nós podemos criar um grupo selecionando todos os itens, Ctrl G, e criar um item mask para esse grupo. Agora aqui na nossa shader tree nós temos esse grupo, esse item mask desse grupo que foi adicionado. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou renomear esse grupo. Vamos colocar esse grupo como fone e criar um item mask para esse grupo. Como eu criei um item mask para esse grupo, os materiais que eu criei para ele agora não estão funcionando, porque só vão funcionar os materiais que estiverem dentro desse item mask. Eu só preciso arrastar os materiais para dentro desse item mask e eles já estarão funcionando normalmente. E agora, além desse alpha que está aqui acima da shader tree, eu posso, dentro desse grupo, criar um outro render output. E agora eu tenho dois alphas, o alpha e o alpha 2, que é o alpha que está lá em cima e o alpha que eu posso inclusive renomear o nome dele aqui.
alpha somente fone. Ok. Então agora nós temos o alpha e o alpha somente fone, onde eu tenho só o alpha do meu fone. Se eu quiser na hora da pós, então eu tenho a liberdade de usar a sombra que eu renderizei aqui no modo, ou recortar o fone excluindo a sombra e fazer uma composição diferente no software de pós-produção, ou por exemplo no Photoshop. Vamos configurar a qualidade do render aqui no item Render da Shader Tree. Aqui em Frame nós podemos escolher a câmera. Eu só tenho uma câmera criada na cena, então vamos render por essa mesmo. A resolução, vamos aumentar um pouco essa resolução. Vamos colocar uma resolução de 2000, por exemplo. 300 dpi. Vamos deixar em Catmull ROM mesmo, 16 pixels. Em Global Illumination, vamos deixar isso aqui com 128, não, com 256 mesmo, e aumentar o Indirect Bounce para 3. E ok, podemos renderizar agora. Ele vai fazer os 4 passos do Irradiance. Podemos aumentar o zoom do preview aqui da nossa janela e consultando as estatísticas aqui do lado. O tempo previsto para término, quanto por cento ele já foi renderizado, tanto aqui quanto aqui, entre outras estatísticas como a memória usada para o cachê de geometria, cachê do Irradiance, quantos polígonos possui a cena toda, quantos pontos de luz, 0 pontos de luz porque eu não usei nenhuma luz, eu usei apenas uma HDR para iluminação indireta. Os raios de iluminação, entre outras coisas. Vamos aguardar aqui o render terminar. Já está quase acabando. Bom, terminou o render. Nós podemos conferir aqui os outputs, como forem renderizados. Podemos salvar cada render output separadamente, selecionando ele, vindo em Save Image, escolhendo o formato da imagem. E ele vai salvar aquela imagem. No caso aqui eu tenho a imagem de occlusion apenas salva. No caso do Final Color, se eu salvar a imagem como JPG, ele vai manter o fundo. Se eu salvar como PNG, ele já vai tirar o fundo automaticamente. Então, se eu salvar como PNG, eu vou ter aqui o Final Color com o fundo ainda. Se eu salvar como, aliás, se eu salvar como JPG, ele ainda tem o fundo. Se eu salvar como PNG, eu tenho a imagem do meu fundo, do meu fone sem o fundo. Mas é claro, para não ter o fundo, eu preciso ter o alpha output. Mesmo salvando em PNG, se eu não tenho o render output do alpha, ele não salva sem o fundo. Eu preciso ter o output de alpha para não ter o fundo. Como eu salvei vários passos aqui para fazer uma pós no Photoshop, eu tenho também a possibilidade de, segurando o botão Save Image, a opção Save Layered Image, onde eu posso salvar um PSD com todas
espaços já em camadas, facilitando a edição no Photoshop. Então eu vou salvar aqui como Phone Render. Eu já tinha feito um render anteriormente, eu vou sobrescrever ele. E pronto. Agora na próxima aula a gente vai aprender como fazer essa pós dessa imagem no Photoshop.